pessoal, iniciando a nossa apresentação aí, eu gostaria de falar um pouco sobre a Abrasf, né, a história da Abrasf, porque tem algumas pessoas na sala, né, que não conhecem ou já ouviram falar um pouco da Abrasf. Eu vou dar uma passagem rápida aqui antes de começar a nossa apresentação propriamente dita. Então, quem somos, né? A Abrasf, ela é a Associação Brasileira das Empresas de Forma e Escoramento, e ela foi criada em 2003, né? Estamos prestes aí a completar 19 anos de fundação. E a missão da Abrasf é promover o desenvolvimento de tecnologias do sistema de forma e escoramento, né? Então, com esse objetivo, nós estamos aí, né, para disseminar conhecimento, que é o que estamos fazendo hoje também, né, nessa nossa nova live. Os nossos objetivos. Os objetivos da Abrasf, eu estava só dando uma acertada na apresentação aqui. Então, os objetivos da Abrasf, né, é contribuir, né, com as áreas de marketing dos nossos associados, visando a divulgação dos benefícios do sistema de forma e escoramento, auxiliar na capacitação de mão de obra, incentivar o estudo e a pesquisa da área de engenharia e administração, manter um constante desenvolvimento das normas técnicas, que é o que estamos fazendo hoje, né, revisando a nossa NBR 15696, e liderar os associados na defesa dos interesses do segmento junto à esfera pública, né, que é o que estamos fazendo também nesse momento. Aqui estão os nossos associados, né? Hoje temos 26 associados. E a operação da associação, ela está dividida em comitês, né? Nós temos 3 comitês, basicamente, né? Administrativo jurídico, o de engenharia e o subcomitê BIM, né? O qual eu coordeno esses 2 comitês, e o comitê comercial. Não está mudando aqui. Pessoal, a apresentação, vocês estão enxergando direito a apresentação? Ela está passando? Os slides? Alguém pode... Sim. Tá ok? Para mim, a apresentação está parada na página 2. Para mim também. Ah, me desculpe aí, só um minuto. Só um minuto, por favor. Pessoal, agora vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Sim. Tá. Deixa eu mudar aqui, ó. Tá mudando, né? Tá Está passando. mudando. Ah, tá certo. Então, eu estava parado aqui, né, nos objetivos da Abrasf. Eu acho que eu já, pelo menos se não estava mudando, eu comentei, né, vocês ouviram. Aqui estão os nossos associados, né, somos 26 associados hoje. E, como eu falei, né, a operação da associação é dividida em vários comitês, né, são 3 comitês: o administrativo jurídico, o comitê de engenharia e o subcomitê BIM, né, o qual eu faço parte como coordenador, e o comitê comercial. E no comitê de engenharia, né, ele é assim, qual o objetivo? Né? Ele possui o objetivo a tarefa de compilar, né, analisar e promover as melhorias em todo o conteúdo. Então, nós temos reuniões uma vez ao mês, né, geralmente toda última quinta-feira do mês, para discutir quais são as necessidades dos associados, né, tanto técnico, né, quanto a atuar, né, nas esferas junto à VNT ou os órgãos públicos, né. Ultimamente estamos elaborando um documento, só dando um parecer aqui, né, sobre as alturas de guarda-corpo dos andaimes, né, que nós estamos com problemas. Então, já estamos atuando junto à esfera
do Ministério do Trabalho, né, para conseguir resolver esse problema. Isso é só uma das tarefas que a gente discute no Comitê de Engenharia, né, para a gente poder resolver e passar para os nossos associados. Também estamos revisando a BNT, a 15696, conforme eu comentei no início da apresentação. A Brasf, como associação, ela criou, né, ela foi responsável pela criação dessa norma por volta de 2006, 2007, né, elaborou um texto base que foi enviado para a BNT, e lá foi montada uma comissão de estudo, qual essa comissão tem até hoje, né, e onde foi definido quais eram os objetivos, né, dessa norma, para a gente poder ter aonde consultar, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante a gente conhecer a norma, né, para a gente poder elaborar os trabalhos e ter uma base, né, de como fazer um requisito de projeto, né, quais são os requisitos de projeto, as informações de escoramento, rescoramento, enfim, né, a norma, ela definiu tudo isso. E hoje, né, aqui, eu deixei anotado aqui embaixo, que hoje, como eu mencionei, nós estamos revisando essa norma. Então, a gente já chegou mais ou menos nos 50% da revisão. A comissão, essa comissão aqui, né, CE 002124025, é a mesma comissão que fez a primeira norma, né, o número da comissão que fez a primeira norma, nós estamos atuando agora na revisão da 15696. Também tem o comitê comercial, né, que o objetivo dele é unir fornecedores e consumidores, sugerindo ao mercado, em geral, né, práticas mais justas, imparciais e sustentáveis. Depois tem o comitê das PENTs também, né, as antigas PTAs, né, que atua também, né, junto ao Ministério Público, né, a BNT também, agora ela tem uma norma própria também. Tem também a inteligência, né, para os seus negócios, né? Então, ela gerencia e contrata pesquisas, né? A última feita foi uma pesquisa de cargos e salários, foi uma pesquisa bastante importante para o setor, né, para todos os associados, até não associados, né? Acabaram compartilhando essa pesquisa aí, foi muito interessante. E também a nossa revista, a Brasf informa que ela tem a periodicidade bimestral, né? Então, inclusive a última, 12ª edição, saiu agora, no início do mês de setembro, né? Onde a gente aborda vários assuntos, né? Sobre conjuntura de mercado, atividade dos comitês, painel dos associados, cases de obras, né? Informações técnicas. Então, é uma revista assim, que abrange vários assuntos bem interessantes para o setor. Ok. Depois dessa passagem rápida aí pela Brasf, né, para falar um pouquinho da associação, vamos iniciar a nossa apresentação aí, propriamente dita, esse bate-papo, né, sobre formas, sobre sistemas de formas. Então, a gente vai passar uma visão geral, né, das formas mais utilizadas aí no mercado, suas vantagens, desvantagens, e eu gosto sempre de começar com a definição, né, assim, do que é a forma, né? Então, essa definição que está aqui, né, eu deixei anotado em vermelho, que ela já era uma definição revisada, né, da 15696. Se pegar a 15696 hoje, não está exatamente como está aqui, né, mas eu já estou dando esse novo texto passando para vocês aí. Então, o que é uma forma, né? É uma estrutura provisória que serve para moldar o concreto, ela é um molde, né? Então, você monta aquela forma, você vai moldar o concreto e, no final da conta, você vai ter a peça, né, conforme o projeto. E ela tem que resistir a todas as ações provenientes das cargas variáveis resultantes das pressões de lançamento do concreto fresco, até que o mesmo se torne autoportante, né? Porque o concreto tem a pega final dele, né? Que ele endureça e tome o formato desejado. Também gosto de falar um pouquinho sobre as definições de métodos e sistemas construtivos, né? Para a gente partir para a nossa apresentação lá de formas. Então, o método construtivo, né, é aquele que define qual o procedimento de execução da estrutura, né? Se ela vai ser moldada em loco, se vai ser pré-fabricada, protendida, ou um outro sistema que mais, né, que seja mais vantajoso assim, para os construtores, para os nossos clientes. E o sistema construtivo ele se refere ao conjunto de dispositivos que se aplicam, né, com determinada tecnologia para atender ao método construtivo. Então, após a definição do método construtivo, a gente aplica o sistema mais adequado, né, e que atenda às necessidades do método definido.
falar agora sobre os sistemas de forma de madeira, né? Esse é um dos mais conhecidos, né? Os mais usuais, né? Que temos aí no nosso mercado, né? Também conhecido como forma pronta. E eles são normalmente constituídos, né, por painéis de madeira compensada, tábuas e pontaletes de madeira. E também pode ser aplicado em outras construções, dependendo da geometria, né? Nesse parágrafo, eu quis dizer assim, às vezes, né, a gente vai falar mais um pouco lá na frente da forma metálica. E, às vezes, alguma geometria a gente não consegue atender com a forma metálica, né? Então, tem que ser a madeira mesmo, né? Não tem jeito. E também, né, conversando com alguns amigos, né, que trabalham no mercado aí, eu coloquei essa observação, assim, que a gente pensa, né, na execução da forma, então tem as estruturas com formatos especiais, tipo, né, um círculo, um pilar inclinado, né, que necessite de que seja feito a forma. Então, ali você pensa, você desenvolve, faz um projeto, né, de forma pronta, de forma de madeira, só que, assim, tem que pensar um pouquinho mais na frente, né, porque, assim, a forma em si está pronta, está bem feita e tudo mais, e como você desforma aquilo, né? Às vezes, só o desmoldante não garante uma desmoldagem, né, uma desmontagem fácil, né? E pode ser que danifique a forma. Então, para que isso ocorra, às vezes é necessário deixar pequenas folgas, né? Vai fazer uma forma com uma folga grande, né? Pequenas folgas, e pensar também no encaixe, né? Para ajudar na desforma. Então, atentar-se, né? Na hora de executar a forma de madeira, na desforma também, né? E não única e especificamente na forma em si. Então, aqui eu pontuei algumas, né, vantagens e desvantagens. Pode ter mais, né? Com certeza vai ter, mas eu pontuei essas três aqui, né? Então, qual que é a vantagem da forma de madeira? Ela permite ajustes rápidos em obra, né? Então, às vezes, a forma está um pouquinho maior, né? Você consegue acertar ali na obra e encaixar ela. E ela é leve e fácil de transportar e trabalhar, né? Um material mais leve, né? Que é a madeira. Então, não necessita, né, de movimentação mecânica. E também, né, ela também tem grande quantidade de reutilizações, né, repetições. Em alguns casos, né, por exemplo, nas lajes, você pode virar a chapa dos dois lados, né, e aproveitar bem essa forma. E como desvantagem, eu pontuei aqui que ela não existe a possibilidade de locação, né? Então, ela é somente venda, né? Você compra aquele sistema, né? Porque no final da obra, né? No final da utilização dela, já está bem desgastado, não tem como devolver, né? Não tem como a empresa que forneceu ficar com essa forma e fornecer para um outro cliente. E ela gera muito entulho também, né? E passivos ambientais. Então, com a fiscalização mais em cima nos dias de hoje, e com a consciência também de a gente tem mais cuidado, tem que ter mais cuidado com o nosso meio ambiente. Então, isso é muito importante, né? Pensar no setor na fator de sustentabilidade. E também, né, ela precisa ter origem certificada, né? Então, isso é importantíssimo, madeira de reflorestamento, né, onde vai se tirando e replantando, né? Não apenas se tira, né, e não recoloca. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, da forma de madeira. Essa aqui é uma forma com compensado, né, os sarrafos que eu mencionei lá, os travamentos, né, aqui para a viga tem um escoramento feito com escoras metálicas. Aqui, né, eu achei interessante essa foto, porque essa aqui, ela é bem, né, assim, vamos dizer assim, bem raiz mesmo, né? Então, aqui é feito com tábua, né, toda moldada na obra, isso aqui foi tudo feito na obra, os travamentos, as garrafas, todos, né? Todos que atuam em obra, né, ou já ouviram falar de forma, já deve ter visto alguma forma parecida com essa. E aqui uma mais industrializada, né, a tal da forma pronta, né, feita com projetos, né, e tudo mais, porque o volume da obra necessita que seja feito dessa uma forma industrializada. Agora falar um pouquinho sobre formas metálicas, né? Então eu pontuei aqui que também é um sistema muito utilizado na indústria da construção como um todo, né? Então, usado em edifícios, residências, edifícios residenciais, comerciais, industriais e de infraestrutura. Então, ela pode ser de aço, de alumínio, né? Ou mista, né? Sendo de aço forrada com chapas de compensado. Então, elas são empregadas na execução de pilares, vigas,
lajes, blocos de fundação e paredes. E, na maioria das vezes, são locadas, salvo em alguns casos, né, que necessite de fabricação de painéis especiais, né, para uma estrutura específica, fora do padrão de fornecimento. Nesse caso, ela tem que ser fornecida como venda, né? Porque após ao uso, né, como foi uma forma desenvolvida especialmente para aquela estrutura, ela não tem mais como ser locada, né? Então, são determinados trechos de obras, né, que pedem esse tipo de forma, então ela é fornecida como venda. E para execução de pilares, né, devido à sua modulação, algumas, né, assim, padrão de a cada 15 centímetros, o tamanho das formas, a largura das formas, a altura também varia um pouco. Então, pode ser que não atenda 100% da necessidade do pilar, né? Então, pode ser que necessite de uns complementos de madeira. E elas são ideais, né, para execução de paredes, podendo ter painéis de grandes dimensões, aumentando com isso a produtividade. Mas, para isso, né, tem que ser necessária a utilização de gruas. Nós temos formas leves, né, que pesam em torno de 18, 20 quilos por metro quadrado, só que quando a gente junta vários painéis para fazer uma parede, né, então, para isso dar produtividade, para que esse painel saia, né, por exemplo, junte 6, 8 painéis para fazer uma forma, para que a produtividade seja atingida, né, é necessário que tenha uma grua na obra, né, para a gente poder fazer essa movimentação. Se tiver que desmontar tudo e montar em cima, né, naquele painel grande, ele já perde a função. E também, né, elas podem ser utilizadas em apenas uma face da parede, ou cortina, né, tipo o sistema de contraforte. Mais para frente eu tenho uma ilustração para mostrar para vocês o que seria o contraforte. Então, eu chamei assim de painéis leves, né? São os painéis leves que permitem a movimentação manual, ou os pesados, né? Sim, vamos dizer, um painel que pesa um pouquinho mais, que para a movimentação dele, a gente tem que ter uma movimentação mecânica. Então, e também existe no mercado as formas metálicas, né, circulares, para pilares, com diâmetros que variam de 1,40 a 2 metros. Né? E elas têm uma grande capacidade de resistência, né, podendo chegar até 100 kN por metro quadrado. Assim, as formas circulares, elas, na distribuição da carga, né, ali na hora de calcular a pressão, né, ela é a que melhor se adapta, né, porque por ser circular, a carga é uniformemente distribuída, né, em toda a face da forma. E também, ali nos painéis leves, eles resistem a pressões hidrostáticas mais ou menos de 55, 50, 60 kN. Eu deixei aqui mais ou menos uma média, né? E os painéis que eu chamei de pesados, aí, que é um pouquinho mais estruturado, eles resistem a pressões hidrostáticas de aproximadamente 80, 70, 75 kN. E todos eles têm acessórios, né, de união, né, dos painéis, tipo grampo, chavetas, né, chavetas para travamento, né, para aumentar a rigidez dos painéis. Em alguns casos, utilizam perfis de alinhamento, escoras de prumo, barra de ancoragem, plataforma de trabalho e outros acessórios. Aqui nessa ilustração, né, eu peguei uma forma de um associado, né, então, com os dados técnicos lá, então, o peso dele é mais ou menos 35 quilos por metro quadrado. Eu havia falado 18 lá atrás, mas é 35, né, 30, 35 quilos por metro quadrado. Então, um painel de 90, né, por 20, isso dá mais ou menos 1 metro quadrado, a gente consegue pegar ele, né, e movimentar ele manualmente. E a capacidade dele de pressão hidrostática, né, a resistência dele é em torno de 55 kN por metro quadrado. E aqui nós temos aqui os acessórios, né, as travas, né, os grampos de união, né, as barras de ancoragem e tudo mais. Aqui também, essa forma metálica, né, os grampos de união, a barra de ancoragem, né, que aqui são uma forma dos dois lados. Aqui também o painel, né, vamos dizer assim, um painel leve, né, com as esporas de prumo. E aqui eu já estou mostrando, né, um pouquinho mais a forma mais pesada, né, para a execução de pilares, né, que nesse caso está executando os pilares. Esse painel pesa em torno de uns 60 quilos por metro quadrado e resiste a uma pressão hidrostática de 80 kN. Aqui pode até observar, né, que os pilares estão sendo executados assim, vamos dizer, solteiros, né, para não haver aquele complemento de madeira, né, agora nessa fase inicial. Após a desforma, né, entra com a forma das vigas e forma de laje, aí pode ser que tenha que fazer esse complemento de madeira aqui na cabeça dos pilares.
Aqui também mais um detalhe, né, de uma forma metálica, achei interessante essa foto, né, uma parede extensa, né, com as esporas de prumo, barra de ancoragem, né, são painéis de grande área. Aqui também, nesse caso aqui, né, uma forma de um associado também, aqui ele usou as escoras, né, para fazer o aprumo, né, e aqui também para segurar a pressão, né, então a pressão aqui embaixo, né, no pé da forma, a pressão é muito mais alta, né, pode ver que tem uma escora aqui praticamente na horizontal, uma escora mais ou menos a 1/3 e uma escora acima, para ajudar nesse travamento. Aqui as formas circulares, né, pode ver que são formas para grandes pilares de grandes dimensões, né, pilares circulares de grandes dimensões, que ela funciona muito bem. Aqui o sistema de contraforte, né, que eu peguei esse detalhe aqui, né, aqui ele está sendo usado com uma forma metálica e aqui com uma forma de madeira, né, que tipo uma forma feita com H20, né, forrada com compensado. Aqui eu quis deixar aqui esse detalhe da ancoragem, né, essa ancoragem mais ou menos colocada aqui numa angulação em torno de uns 45 graus, é aqui onde sustenta todo o sistema, né? São colocados perfis horizontais, verticais, a forma, né? O console de trabalho aqui, para o console de completagem, e aqui o tensor, né? Onde regula a forma, né? A abertura da forma. E também aqui, né? Que eu chamei de sistema de formas para parede de concreto, que seriam aquelas formas de alumínio, né? Para execução dos prédios, né? Com parede de concreto. Então, definindo aqui mais ou menos as paredes de concreto, né, que o sistema é composto de perfis estrudados de alumínio soldados à estrutura e ajustados uns aos outros através de pinos, cunhas e engate, né, rápido em aço carbono, clipes e parafusos porcas. Os painéis têm alturas padronizadas em torno de 2,40 metros de altura, né, e a largura dele é de 10 a 60 centímetros. E são equipados com todos os seus acessórios, né, espaçadores, escora, alinhadores, suportes para alinhadores e plataformas de trabalho, forradas com placa de alumínio. O conjunto já vem com vãos para janelas e portas, e todas as instalações elétricas e hidráulicas são embutidas na ferragem. Aqui é feita, essa forma é praticamente feita sob medida, né? Assim, aquela customizada, né? O cliente fornece o projeto, esse tipo de forma é fornecido como venda, né? Então, ele fornece o projeto, por isso já vem com esses vãos de portas e janelas, né? Já pré-determinado. Então, esse sistema aqui ele é bem interessante, que ele elimina a etapa do chapisco e reboco, né, presente no sistema convencional dos blocos, porque depois de 12 horas da concretagem, né, aí ocorre a desforma e já pode ser receber o acabamento, com a instalação das esquadrias e pinturas. Elenquei aqui as vantagens, né, para esse tipo de formas para a parede. Então, uma das vantagens é a padronização, né? Então, já vem, consegue se manter um padrão da construção. A velocidade de execução é um sistema que trabalha com tipo sistema trepante também, para o lado de fora, né? O menor custo, redução de resíduos, né? Que a gente comentou lá na forma de madeira, né? Que ela gera muito resíduo, aqui praticamente não gera resíduo nenhum. As lajes e paredes, elas podem ser concretadas em uma única etapa. Elimina desperdícios na obra, dispensando totalmente o uso de madeira. E o sistema oferece a oportunidade de concretagem diária, reduzindo consideravelmente o custo da obra. E também pode ser feito com uma movimentação manual. Aqui, geralmente, para esse tipo de forma, como é venda, né, é fornecido no total, né, por exemplo, de um pavimento tipo, fornece 50% da área do pavimento tipo, mais a parte do núcleo, né, que seria o elevador e a escada. Então, vão sendo concretados em ciclo, né? Monta de um lado concreto, enquanto vai preparando o outro lado. Tira desse lado, por exemplo, do lado da esquerda, passa para o lado da direita, né? E faz a concretagem. Esse tipo de forma permite, aqui, como foi falado, né? A concretagem diária. Aqui eu deixei, né, essa vantagem aqui, é forma, mas aqui eu deixei para explicar direitinho aquela redução das etapas, né? Então, no sistema tradicional, o que acontece?
por exemplo, de alvenaria, né? É feita a base, aqui que ele chama, né? A base, que são os blocos, né? Ou alvenaria, outro tipo de alvenaria. E tem, né? Para você dar o acabamento, você tem que colocar 3 camadas aqui, né? O chapisco, o embolso e depois vir com o acabamento, né? Na parede de concreto, a vantagem, né? Que você desforma e já pode vir com o acabamento direto em cima da parede. Isso pouco tempo depois, né? 12 horas depois da concretagem já pode acontecer isso. Então, é um sistema bastante produtivo. Aqui agora as ilustrações, né, para a gente entender um pouquinho melhor o sistema. Então, aqui o peso médio, que é 18 kg por metro quadrado. Esse painel pesa aproximadamente isso. As alturas dos painéis, que são de 2,40 m, a largura de 10 a 60, né, e a pressão hidrostática, né, através de uma pesquisa, eu cheguei a tipo, 75 km por metro quadrado, é uma boa pressão, né. Então, aqui mostra o detalhe, né, a ferragem já montada e o pessoal iniciando, passando a parte elétrica, depois a hidráulica, né, e já vem posicionando os painéis. Aqui já está com os painéis mais adiantados, né, já fez o fechamento de um lado. Aqui praticamente todo, né, todo fechado por dentro e por fora. Aqui já tem um console de trabalho, né, e aqui tem, para esse sistema, né, foi criado esse painel de ciclo, né, porque após a concretagem aqui, isso daqui tem que apoiar, né, para o lado de fora, tem que estar apoiado em algum lugar. Então, esse painel de ciclo é colocado aqui, né, já é previsto a colocação dele aqui, o painel de fora já vem e apoia aqui, de dentro apoia na própria laje concretada. Aqui também, né, nesse tipo de forma, pode ser feita a forma da escada. A escada que é um gargalo, né, da construção, vamos dizer assim, que, por exemplo, uma obra onde você tem, sei lá, 5 carpinteiros, né, ou mais, mas, por exemplo, uns 5 carpinteiros, pelo menos, né, numa estrutura convencional, dois carpinteiros estão envolvidos na execução da escada. Aqui não, né, aqui você já monta, né, praticamente junto à parede com as escadas, com a escada, né, e já faz a concretagem uma única vez. Aqui a obra, né, já andando, aqui já está no 3º pavimento, né, uma visão geral. E aqui eu quis deixar a ilustração, né, do painel deck, né, que é para laje. Né? Aqui pode ver que já tem, né, a posição, né, das escoras remanescentes. Então, esse painel vai ficar preso, né? Seria a faixa de rescoramento dessa laje. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as formas de plástico, né, as formas de laje de plástico para laje, que são conhecidas aí como cubeta, né? Então, elas são fabricadas em plástico, né, material resistente, e permite a sua reutilização por mais de 250 vezes. E, através de pesquisa, eu já cheguei até a 250 vezes, né? Coloquei aqui uma média desse fabricante que eu pesquisei. Então, ela permite também ser feita grandes vãos, né, com muito menos pilares. Elimina o assoalho de madeira, né, a chapa de compensado, para você poder apoiar a cubeta, né? Tem um sistema especial para ela, que você apoia ela em perfis metálicos, tipo cartola, né? Uma cartolinha assim, que é conhecido, apoia as formas de plástico nesse perfil, esse perfil cartola é apoiado no barrote, o barrote nas guias, né? E assim nas torres ou nas escoras. E o sistema permite também que as escoras de escoramento remanescente já fiquem posicionadas após a desforma, né? Então, você já coloca lá, né, as cabeças de reescoramento, posiciona a escora, né? Na hora da desforma, ela já fica no lugar certo. Reduz em muito, né, os resíduos para descarte em obra, e elas são recicláveis e reutilizáveis. E podem ter também, né, regiões na laje com estrutura mista, né, sendo uma parte maciça e uma parte nervurada. Aqui uma visão geral, né, de uma obra sendo executada com as cubetas. Aqui no centro, né, são os pilares. Em volta dos pilares são os capitéis. Essa região é maciça, né, não tem as cubetas, porque essa região é maciça. É na região do pilar, né, onde forma aquela punção, né, então tem que ter uma área de concreto maciça. Aqui uma visão por baixo, né, de como que é o sistema montado. Aqui após a desforma, né, e é onde eu mencionei, né, que as escoras remanescentes já ficam posicionadas para o reescoramento. Aqui também
um outro tipo de forma de plástico para a laje, né? Aqui nesse sistema aqui, o que é interessante é a produtividade, né? Que é um sistema leve e ele facilita muito a montagem e desmontagem das lajes, pilares, vigas, né? Pode ser usado em pilar e viga também. Então, a economia também, né? Uma economia com apenas um jogo de forma, é possível fazer vários pavimentos. Aqui se reaproveita vários pavimentos, vários trechos da obra, né? Você vai reaproveitando. E se tiver algum complemento, né, de madeira, que às vezes ela não consegue cobrir todo o pano de laje, né? Então, é necessário fazer algum complemento de madeira, mas muito menos, né, do que se fosse usar a forma de madeira. E ela, né, o ponto positivo também é a sustentabilidade, né? Elas são recicláveis também, reutilizáveis, e as formas de plástico substituem o uso de madeira, conforme eu mencionei, na concretagem. E elas reduzem também a emissão de CO2 e a geração de resíduos. Lá na montagem, né, aqui já está na desmontagem, né? Elas são travadas através de pinos, né, de plástico também, né? Após a concretagem, vão soltando esses pinos e as placas já vão sendo retiradas. Servem também para fazer vigas, né? Então, para montar o fundo de viga é utilizado o painel de canto, né, em conjunto ou não, né, com um painel de 5, 15 ou 60 centímetros, aqui depende da largura da viga. Então, tem esse painel de canto aqui, que é esse L, né, e aqui no fundo, dependendo da largura da viga, é feito um complemento com um painel de 5 ou 15 centímetros, né, ou até mais. Aqui, mostram essas formas sendo utilizadas na execução de pilares, né? Então, aqui ele pede a recomendação, né, que monta o pilar, né, em 2 etapas, né? Então, monta um lado, monta o outro, depois une um ao outro, né, com as travas de plástico, né? E são necessários também fazer, né, os gastalhos, né, na base do pilar, né? Porque os gastalhos ali para poder dar a saída e depois também fazer o travamento dessa forma. Aqui mostra, né, a forma de plástico para pilares, né? Então, nos fala aqui do travamento. O travamento, eu utilizo o perfil metálico, ela, em relação à forma de madeira, né, ela também necessita dos travamentos horizontais aqui devido à pressão do concreto. Agora, falar um pouquinho também do sistema de formas trepantes, né? Então, onde são indicados esse tipo de sistema? Então, eles são indicados para a construção de edifícios, arranha-céus, né, edifícios altos, pilares de pontes, pilares altos e barragens, em projetos que visam obter vantagens construtivas, sejam elas relacionadas ao cronograma, índice de produtividade ou custo. E o avanço vertical dos equipamentos acontece de modo progressivo e gradual, por meio de formas apoiadas em plataformas fixadas aos trechos anteriores concretados. Geralmente utiliza-se grua, né, para sua movimentação vertical ou dispositivos móveis hidráulicos. Os móveis hidráulicos são utilizados no alto trepante. Aqui, né, para entender melhor o sistema, eu coloquei aqui a composição do sistema, né? Então, aqui, assim, tem a plataforma de concretagem, colocada lá em cima, né, para, na hora que a forma chegar na posição correta, aqui após a armação, né, utilizar como plataforma de concretagem. A plataforma principal, só um minutinho. A plataforma principal de trabalho, né, aqui é onde o colaborador fica, né, que ele faz a montagem da armação, né, ele recua a forma, né, faz a limpeza da forma, passa o desmoldante, né, e prepara tudo para a próxima concretagem. E a plataforma suspensa, né, para recuperação de ancoragens recuperáveis. Então, ele é fixado, né, através de ancoragem. Aqui havia uma ancoragem, né, aqui no sistema é utilizado o cone, né, o cone de apoio, para apoiar esse sistema aqui. Essa plataforma aqui permite que seja feita a retirada desse cone, né, que serviu para apoiar na etapa anterior, né, fazer o acabamento na parede, né, e depois posicionar esse cone lá em cima, né, para esse colaborador posicionar lá em cima.
Então, aqui, o apoio, né, é feito uma barra de ancoragem, né, que é deixada aqui por exemplo, deixada aqui nessa etapa, né, a barra de ancoragem, um cone chamado cone de posicionamento, né, e aqui tem um disco que fecha, né, que tampa esse cone para ele não entrar, né, concreto. A forma encosta, faz a concretagem, a forma afasta, quando a forma afasta, ele vai lá, né, e troca esse cone, né? Tira o cone de posicionamento, coloca um cone de apoio e um parafuso de apoio. Então, todo esse sistema aqui é apoiado nesse parafuso aqui. Então, tem que ser uma qualidade aqui muito bem feita, né, do concreto e desse posicionamento para não ter problemas. Aqui eu quis deixar, né, mostrar aqui a sequência executiva também, né, do sistema trepante. Aqui nesse caso, né, foi feito aqui um gabarito, né, por exemplo, a saída, uns 15 centímetros de parede, né, para poder encostar os painéis das formas, né, executada a primeira concretagem, né, na primeira altura, né, aqui já começa a trepar, né, fazer o sistema trepante. Ele vai para a segunda etapa, né, concreta a segunda etapa, aí já chega na terceira, né. Esse sistema, assim, ele é montado no chão, né, e tem que utilizar grua para içar ele e posicionar ele aqui, né, na posição de concretagem. É feita a primeira, né, a segunda, e na terceira é colocada aquela plataforma que fica lá embaixo, né, que é para a recuperação dos cones. Então, tudo isso é montado na horizontal, né, montado embaixo, né, e colocado. A partir dessa terceira concretagem aqui, aí o sistema começa a ser mais rápido, vamos dizer assim. Aqui algumas aplicações, né, são aplicações em mastros de pontes, né, aqui tem o sistema trepante, né, aqui é a grua para fazer a movimentação dele. Aqui também, né, a grua está aqui para cima, ó, aqui já está fechando, né, essa obra aqui no interior de São Paulo, esse mastro aqui ele tem aproximadamente 100 metros de altura, né, então a forma mais viável, né, para se fazer esse mastro aqui foi utilizado o sistema trepante. Aqui também, né, para fazer pilares de pontes. Aqui para fazer o núcleo do edifício, né, caixa de escada e elevador. Aqui pode-se notar, né, que eles podem ser movimentados, né, de formas, em etapas diferentes, vamos dizer assim, né. Então, pode fazer um lado, depois faz o outro, né, porque aqui pode ter junta de concretagem. Ele é muito produtivo, esse tipo de estrutura. Aqui também, né, quis destacar aqui, né, que foi utilizado esse guindastre aqui para fazer a movimentação das formas, né, que é uma forma bastante pesada, né, o sistema todo é bem pesado, né, então tem que ter, né, o guindastre ou a grua para poder ser aplicado esse sistema de forma. Aqui eu quis deixar aqui elencado algumas vantagens e desvantagens do sistema, né? Então, as vantagens do sistema, né? Maior produtividade, né? Execução mais rápida e reutilizar e otimizar o volume de material de forma, né? Então sempre reaproveitando. Trabalho com segurança, né? Em grandes alturas, né? Com as plataformas e tudo mais. Trabalho independente das condições do terreno, né? Porque às vezes tem um terreno todo acidentado, né? Um escoramento convencional ou uma forma convencional, num sistema convencional não conseguiria executar o serviço. E permite o trabalho de acabamento do concreto, né? Aquela plataforma que vem por último, né? Ele já vem fazendo o acabamento. E algumas desvantagens, né? Que eu pesquisei, né? Que tenho conhecimento também, que fala assim que existe um risco alto, né? Pois todo o sistema pendura em apenas um ponto, né? Foi o que eu mostrei para vocês lá, né? Aquele parafuso, né? Um parafuso bem robusto que usa para apoiar o sistema. Por isso, né? Tem que ser tudo bem checado. E precisa também inserir partes perdidas no concreto, tipo barra de ancoragem, aquele slide que eu mostrei, tem uma barra de ancoragem pequenininha que é colocada lá dentro, né? Para concretagem. Então, elas devem ser tratadas para evitar futuramente problemas de ferrugem, problemas de corrosão na ferragem. Necessita de grua na obra para a movimentação do sistema. Se não tiver grua, fica difícil.
E os trabalhos precisam ser interrompidos quando o vento estiver forte, né, acima de 60 km/h, como recomenda na NBR 6123, né, o vento acima de 60 km/h, não só nesse sistema, como em qualquer outro, né, é recomendável se interromper os trabalhos. E necessita de mão de obra experiente, né, que tem uma certa experiência para poder montar esse sistema. Agora, falar um pouquinho também das formas deslizantes. Então, é um sistema, a utilização do sistema de formas deslizantes tem como sua principal vantagem a redução de prazo, com possibilidade de subtração de até 70% do cronograma previsto da obra. Então, é uma boa redução. Por ser um método construtivo de concretagem contínua, via elevação do sistema por mecanismo hidráulico independente, a obtenção dos resultados com velocidade e qualidade são totalmente garantidos, né, quando se opta pelo sistema deslizante. Mas tem uns outros itens ali que tem que ser atendido, né, para que tenha a vantagem da aplicação desse sistema. Destacam-se também os aspectos importantes com a eliminação de juntas e de equipamentos de cargas para içamento das formas, como relevantes vantagens oferecidas pelo sistema, desenvolvido para execução de estruturas de concreto armado com grandes dimensões verticais e seções contínuas ou variáveis. O sistema de forma deslizante é bastante utilizado na construção de barragens, pontes, chaminés, poços de elevadores, silos e reservatórios. Então, aqui falando um pouquinho da produtividade, as alturas de concretagem, né, depois de montado o sistema, ela pode ser concretada de 20 a 25 centímetros por hora. Né? Então, isso aqui gera uma produtividade entre 1,80 m a 2 metros de altura por turno de concretagem. Então, a cada 8 horas, né, consegue-se fazer a concretagem de 1,80 m a 2 metros de altura. É um sistema bem produtivo. E para estruturas circulares, a subida é feita 100% de uma vez, para não ter problemas de juntas, né? Tem um silo, né? Então, a subida ela tem que ser feita simultaneamente, né? Em toda a circunferência dessa estrutura. Então, e já para uma estrutura que não é circular, né? Um quadrado, né? Um núcleo de elevador, a subida pode ser feita em etapas, né? Como eu mostrei lá no sistema trepante, serve aqui também para o sistema de forma deslizante. E a forma será executada com altura de 1 metro. Né, e a primeira concretagem com a altura total da forma. Então, monta-se a forma, a saída dela, né, é feita, a primeira concretagem é feita a 1 metro de altura, que é a altura total da forma, depois o sistema começa a funcionar, o sistema deslizante. Né? Então, você vai funcionando a cada 20, 25 centímetros, é feito um ciclo de concretagem. E, ao final da execução da estrutura, a gente precisa descer o sistema. Né? Então, o sistema é descido em partes, né? E com auxílio de grua, guindaste e elevadores de obras. Às vezes tem alturas muito grandes, né, tipo chaminés com 100, 180 metros de altura, que a descida é feita com talhas, né, descido por partes, esses equipamentos, até chegar a uma altura que possa, a altura de grua, né, que ela possa terminar a descida dos equipamentos. Aqui eu estou mostrando, né, um detalhe aqui do sistema com guia. Né, ele tem o sistema com guia e o sistema com varão interno. Né? Então, o sistema com guia, né? Aqui a diferença entre um e o outro. Né? Então, o com guia, que são essas guias, né, externas às paredes, ela permite montar a armadura antes da concretagem, não atrapalhando o sistema de subida. Então, aqui você pode deixar toda a ferragem montada, tipo, se a parede tiver 30, 40 metros de altura, né, você pode montar toda a ferragem e o sistema vem funcionando, né, a cada 20, 25, isso não atrapalha o funcionamento do sistema. E também é um sistema recomendado, né, para ter vantagens para alturas a partir de 5 metros, né, para começar a ser vantajoso a utilização desse sistema. E o com guia também é recomendado para estruturas mais robustas, quer dizer que as paredes com tipo 50, a partir de 50, 80 centímetros de largura, é aplicado esse sistema com guia. E o sistema garante, né, a verticalidade da estrutura e elimina as juntas de concretagem, como eu mencionei. Aqui uma foto, né, para ilustrar o sistema com guia, né? Aqui pode ver que o sistema está todo montado aqui embaixo, né? As guias já estão posicionadas, né? E aqui tem os colaboradores
já montando a ferragem. Então, pode deixar a ferragem todinha montada, né, até a altura final dela, que o sistema ele vem atrás, né, fazendo a execução, e isso não atrapalha. Aqui uma outra foto também, né, com a ferragem toda montada, as guias posicionadas. Aqui, né, numa barragem, né, como ficou a estrutura final, e sendo executado mais estruturas do lado. Aqui, eu quis ilustrar aqui a desmontagem do sistema, né, então, numa altura até que, né, não é tão alta assim, a grua, né, ou o guindaste, né, pega o sistema e desce ele de uma vez só, né, ele é montado em partes, mas na hora da descida pode ser feita a descida total. E também, né, o outro sistema, que é o sistema com barrão interno. Então, a diferença entre ele e o outro é que no barrão interno, né, que permite montar somente a armadura vertical, né, antes da concretagem. A armadura horizontal ela é montada durante a subida das formas, né, para não atrapalhar o sistema de subida. Então, também é recomendado, né, formar uma estrutura a partir de 5 metros de altura, e também, né, ele mantém a qualidade no acabamento da estrutura e também garante a verticalidade da estrutura. Aqui também umas ilustrações, né? Aqui tem os barrões, né? Os barrões internos, a estrutura vai subindo, né? Aqui tem uma escada de acesso. Pode ver que essa parede, né? A espessura dela é menor do que aquela outra que eu mostrei no sistema anterior. Aqui o sistema acabado, né? Uma foto da estrutura por fora. Aqui, né? Uma obra bem bacana também, né? Uma construção de uma rodovia. Aqui o sistema ele pode ser, né, feito aqui, ele pode subir de um lado depois do outro, né? Não precisa ser simultâneo. Aqui também uma estrutura já concluída, né? Aqui ela concluída, aqui é a fase de subida dela. Falar um pouquinho agora também do sistema de formas incorporadas, né? Que é um sistema bem interessante também. Incorporada ou chamada também de forma perdida, né? E ela é amplamente utilizada na Europa. É uma forma descartável e substitui completamente as formas tradicionais de madeira ou a locação das formas metálicas. Elas são utilizadas principalmente em blocos de fundação, cintamento e fustes de pilares, sendo empregado em obras com maior índice de industrialização, né? Dá uma produtividade bem interessante. Ela chega a ter uma produtividade de até 28 metros quadrados por homem-hora. Ela é montada pelos próprios armadores da ferragem ou ajudantes, né? Quem utiliza a forma perdida dispensa a mão de obra do carpinteiro. A espessura, tem a espessura da chapa de meio milímetro, né? 0,5 milímetros, em aço galvanizado e pesa 5 quilos por metro quadrado. E recomenda-se nesse sistema, né, não utilizar o concreto autoadensável. Mais para frente eu vou mostrar uma ilustração e explicar o porquê. E também fala que a vibração não pode ser excessiva, né, sob o risco de gerar fuga da nata de concreto. Outro importante cuidado é vibrar a partir de 25 centímetros da borda da forma incorporada. Isso está na norma. As vantagens das formas incorporadas, né, desperdício zero, né, não utiliza madeira, substitui as formas de madeira em metálica, pode ser montada fora do canteiro de obra, não há necessidade de desforma e utilização de desmoldante, redução de acidentes em obra, e por serem flexíveis, adaptam-se a diversas formas geométricas. Pesam apenas 5 quilos, como eu mencionei lá atrás, né? 5 quilos por metro quadrado. Não requer mão de obra especializada, a produtividade também já havia mencionado antes, e acaba com o dilema de pagar peças faltantes, né? Que é um grande problema na locação de formas aí. E como desvantagem, né, eu elenquei aqui que ela não é recomendada para execução de parede de concreto, devido à rugosidade no acabamento final, o que requer gastos com o acabamento final da parede, né? Eu quis dizer aqui, né, por exemplo, aquele sistema que eu mostrei de forma de alumínio, né, é muito melhor, né, não é recomendado para aquele tipo de estrutura, pois aqui
né, após a concretagem, a gente vê que tem um gasto muito alto para dar um acabamento final nela. E também, né, que eu já tinha falado, eu recomendo se não utilizar o concreto autoadensável, né, que pode haver fuga da nata pelos furos da forma. Aqui que eu queria mostrar para vocês, né, aqui é um detalhe da forma, né, aqui é um mais aproximado, né, então aqui ela é cheia de furinhos. Por quê? Esse furo permite, né, maior aderência no concreto e ajuda a fazer a ancoragem na armação. Então, ela é toda amarrada, né, na armação através desses furos. E esse furo, ele permite, né, que ela adere ao concreto. Aqui, ó, posicionado, né, numa viga, né, na parte de fundação, como mencionado lá na frente. Aqui uma visão geral da obra. E aqui que eu queria mostrar para vocês aqui, né, os furinhos, né, são exatamente para fazer a ancoragem, né? Então aqui, através desses furos aqui, eles amarram, né, a forma na ferragem para depois vir a concretagem. Bom, eu acho que eu consegui passar hoje um pouco mais rápido, né, a parte dos sistemas aí. Aqui eu estou deixando no penúltimo slide aqui, né, os links de consulta, né, da associação, né, o link do site da associação, o conteúdo técnico também aqui nesse link, né, pode acessar vários conteúdos técnicos, todas as nossas lives estão lá, a revista Abraço, né, com todas as informações, e também aqui o contato, né, qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, pode entrar em contato com a gente através desse link. Eu queria também agradecer a atenção de todos aí, né, que estão presentes na sala, aos associados que contribuíram, né, para a elaboração dessa nossa apresentação aqui, e os não associados também, que eu tive contato com bastante pessoas, né, para ajudar com informações também. Era isso que eu tinha a passar para vocês, né, agora o Pandolfo também vai participar com a gente aí, vendo se tem algumas perguntas aí para a gente poder responder. Deixa eu voltar aqui na tela. Ótimo. Muito legal, Jefferson. Muito legal, Jeff. Parabéns. Acho que excelente apresentação. Acho que você conseguiu aí, em pouco tempo, fazer o milagre de dar um overview do sistema de solução, da solução de sistemas de forma dos mais variados possíveis, né? Os mais diversos tamanhos, capacidades aí de absorção aí de pressão, sistemas aí de alumínio, de madeira, sistemas de forma perdida, os mais variados possíveis. Acho que foi bastante interessante aí explorar um pouquinho, de forma bastante sintética, as questões aí de vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta aqui, Jefferson, para te provocar aqui, pode ser? Não está no script. Não está no script, assim, aí tá graça, né? É aquela famosa pergunta, né? Eu acho que para a gente fazer a decisão dos melhores sistemas de forma, grande parte das pessoas faz, ou grande parte das empresas faz aquela análise muito simplista da questão apenas do custo por metro quadrado, né? Então, assim, quando eu vou fazer uma locação, eu vou fazer qual locação mais barata? Então, eu vou colocar uma forma de R$60 o metro quadrado mês, uma de 55, uma de 75, etc. e tal, e existe uma grande dificuldade das empresas locadoras de forma de se vender, na verdade, sistemas de forma mais caro, porque quando a gente sempre fala que as formas mais caras são as formas usualmente que existem em equipamentos, são as formas mais produtivas, né? As locadoras não têm como demonstrar isso, né? Como você acha que esse trabalho deve ser feito no sentido das empresas viabilizarem soluções de mais alta tecnologia, mais racionais que exigem equipamento, né, para conseguir demonstrar que as formas mais sofisticadas, né, portanto, as formas que custam mais de locação, podem também ser adequadas para aplicação em obra. O que você acha que a gente pode fazer aí enquanto locador? Você tem alguma ideia? Como eu mencionei na outra apresentação, também na matéria, né, que a gente colocou na revista, o nosso setor assim, ele carece, né, um pouco de informação. E também, né, as universidades, né, eu vejo assim uma lacuna, uma falha na formação dos engenheiros de obra, arquitetos, técnicos, né?
nessa área, né, de forma e escoramento. É muito pouca informação. Então, o que a Abrasf está tentando fazer, né, é disseminar esse conhecimento, passar, né, para o pessoal esse conhecimento. Eu acho que o trabalho, né, poderia ser feito, e nós temos essa intenção de fazer na base, né, e nas universidades, cursos técnicos, né, divulgar esses sistemas, porque às vezes, né, o pessoal está bem formado, né, nas universidades aí, mas ele não tem o conhecimento que deveria ter, pelo menos o básico, de forma e escoramento. Então, eu vejo aí nesse nicho aí, nessa lacuna, né, a gente poder atuar, né, como associação, como associados ou não associados também, né, a gente já está até prevendo novas lives aí, e com o intuito de chegar nesse pessoal, né, nas universidades, cursos técnicos. Eu vejo como essa, né, uma oportunidade de a gente poder mostrar isso, né, qual a vantagem, desvantagem, pelo menos o conhecimento básico dos sistemas. Jefferson, é o Marcos Terra. Posso fazer uma pergunta? Claro, professor. Pois não? Exatamente por isso, pela sua citação de aprendizado nas escolas. Nós tivemos um exemplo grande na década de 80, quando as escolas técnicas brasileiras passaram a ter, no curso de edificações, a parte prática de formas e escoramento, com a montagem disso, inclusive, dentro dos laboratórios da escola. Eu, como professor, já há 50 anos de engenharia civil, eu tenho a lamentar, por isso estou aproveitando aí a nossa audiência, a falta de verba, a falta de atenção, a falta de carinho com isso, para a formação da pouca informação que o brasileiro precisa ter para evoluir tecnologicamente. Então, eu sou testemunha e parabenizo você pela sua palestra. A ilustração, como o Andolfo falou, foi completa e já até registrei em palavras aí, até as de plásticos para toda a estrutura você citou, e tem alunos ou pessoas que até hoje não sabem que existe a forma metálica, a forma com estrutura para isso, para aquilo, e realmente eu sugiro, e estou à disposição já nessa idade mais avançada, para, junto com a nossa associação, fazermos um mini manual, ou tipo um caderninho de ensinamento para a gente levar nas escolas. Então, com a sua experiência, Jefferson, e a do Pandolfo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar na porta dessas escolas, onde esses rapazes saem com total ignorância sobre o assunto, e nós vamos chegar lá com o nosso manual, vamos chamar de manual, que venha a explicar. Só a sua palestra já é um princípio do manual fabuloso. Muito obrigado, professor. Vindo do senhor, assim, é um grande elogio, né? Fico muito lisonjeado. Então, eu acho que o intuito é esse mesmo, né? Nós aqui, como associação, nós já estamos trabalhando nesse sentido, né, de chegar, né, no pessoal das universidades, dos cursos técnicos, né, para divulgar esse material, né? É importantíssimo isso aí. E com a disponibilidade do senhor aí também poder nos ajudar, né, vai ser de muita valia. Muito obrigado. Jefferson, eu aproveitar também, vou citar um trabalho que eu, pelo menos no passado, eu gostava bastante de fazer, né, até muito corroborando com a tua resposta anterior, né, da questão da gente estar fazendo avaliação aí como a gente conseguia especificar ou usar formas mais caras de locação de custos unitários mais caros. A gente fazia o seguinte, né? Primeiro, que a gente tentava fazer o seguinte, quando a execução de uma forma, ela comporta o seguinte: o custo do equipamento em si, né, o custo dos consumíveis e a mão de obra. E primeiro que a gente chegava à conclusão seguinte, que quando você faz um custo de composição unitária de metro quadrado executado de forma, a mão de obra pesava muito mais do que a forma, muito mais que a alocação da forma. Então, quando a gente somava os dois, quando você tinha um sistema que consumia pouca mão de obra,
né, você tinha um metro quadrado total muito mais barato, né? Então, por mais que você tivesse custo de equipamento, uma forma cara, se você tivesse um sistema produtivo, ou seja, com muito pouca mão de obra, o custo total era muito menor, né? Então, isso a gente fazia. E aí, acho que já vai uma provocação também, acho que para a gente fazer, talvez eu estava pensando agora, até para a gente, já que a gente estava discutindo os temas das nossas próximas lives aqui na Academy, no setor técnico, talvez a gente fazer uma live só sobre a questão de produtividade, né? É um tema muito grande, mas a gente fala sobre produtividade em forma, né? Então a gente podia colocar um pouquinho de alguns tipos de forma e falar mais ou menos produtividade de forma A, B, C, D, F, G, H, né? Colocar, claro que naturalmente quando a gente fala em produtividade, dá para falar, o tema é super complexo, a gente pode, isso aí varia a altura, equipamento, uso, mão de obra, local, etc, etc. Mas a gente pode criar faixas, até para poder comparar, né? Então, para poder comparar mais ou menos, e que permitiriam aí para o usuário, né, compor aí um custo total executado de forma mais racional e, portanto, comparar de forma mais adequada o melhor uso de cada solução que a gente está propondo aqui, que cada associado nosso e como que o mercado oferece. Então, acho que fica uma provocação aí para a gente, viu, Jefferson? Ô, Pandolfo, antes do Jefferson falar, eu concordo com você e até sugiro que isso seja feito com depoimento dos executores, das empresas que estão contratando a nós, locadores, e que eles digam, porque tem uns que fazem 2, o outro 5, o outro 4. Ok, nós queremos ouvir o que eles estão conseguindo com aquilo. Obrigado. Excelente, excelente. Conversar com empreiteiros aí em diversas regiões, buscar a média, verificar o que acontece, até mesmo porque os empreiteiros no Brasil, que é muito tradicional, a gente contratar execução de estrutura para o metro cúbico executado, o empreiteiro vai verificar, ele vai contratar as tarefas dele com o empreiteiro, com o executor da forma dele, por metro quadrado executado, em função da produtividade que ele consegue, né? Excelente, professor. Muito bom. Excelente. Muito bom ponto. Perfeito, é isso mesmo. Já temos até alguns índices, né, de produtividade, não de todos os sistemas, né, mas a gente consegue chegar lá sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Tem o Wellington aqui, ele comentou no chat aqui que ele atende o interior, né? Ele atende todo o interior de São Paulo e essa deficiência de forma metálica, né? Então, eu entendo aqui que é difícil chegar, né? A gente fala, nos centros mais distantes, né? É difícil chegar às informações. Então, é o que a gente está tentando trabalhar aqui para que isso chegue, né? Ô Jefferson, toda hora a gente tem que entrar e dar uma palhinha, né? Como a Tex está em todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste, em 6 países da América Latina, eu quero te dizer que eles nem sabem até hoje, na construção civil, o que é que existe. É isso aí. É isso aí. Professor Baxisterra não perde a oportunidade de juntar técnica com um bom e bem colocado comercial da empresa que ele representa há muitos anos. Muito bom. E devida e adequadamente. E acho que eu também corroboro com o que ele fala também, que a gente anda no Brasil afora aí e que a gente vem construindo em 2022 como se constrói em 1970 e talvez até 60. É isso, né? Então tá bom. Pessoal, acho que talvez a gente possa encerrar por aqui, se a gente não tiver mais nenhuma colocação. Jefferson, mais algum ponto que você queira abordar antes da gente encerrar por aqui? Não, eu acho que o objetivo foi alcançado, né, dessa apresentação aqui, e agora é pensar nas próximas, né, porque a gente está trabalhando para, né, disseminar conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente passar, né, mais problemas a gente vai evitar, né, e vai conseguir formar esse país aí, né, esse pessoal com uma boa formação, um bom conhecimento. Quando a gente passa conhecimento, a gente também aprende. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria falar que foi mais uma oportunidade, um evento aí patrocinado aí pela Abraço Academy, né, e que essa live está gravada no nosso site, vai estar disponível para download nos próximos dias. Queria também lembrar que a gente tem a nossa revista, que pode ser baixada na abraço.gov.br. Tá? Então, acho que podemos encerrar por aqui, agradecer a participação de todos e nos vemos na próxima, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite.
Boa noite, moçada. Parabéns pela apresentação. Excelente. Obrigado, Antônio. Qualquer dúvida, né, estamos à disposição aí. Tem nossos contatos aí no final do slide que vai ser disponibilizado para vocês. Ok. Muito obrigado, senhor Jefferson. Um grande abraço. Obrigado. Pronto, hein? Tá bom.